Meninas, meninos, saudações! Vamos dar continuidade com a nossa aula 32, Desigualdades Globais. Comparativamente aos conteúdos que estão na apostila, nós vamos trabalhar alguns conceitos, nós vamos trabalhar algumas manifestações que vão além para que nós tenhamos o melhor entendimento dessas desigualdades globais. Começando, caracterizando a desigualdade. Nós temos no nosso mapa da apostila a divisão que se estabelece entre grupos de países do mundo após o fim da União Soviética, na dita nova ordem mundial ou ordem pós-Guerra Fria, em Norte e Sul. Lembrem-se, por favor, que não é uma divisão pautada por hemisférios, pela linha do Equador. Norte é sinônimo de rico, elevado IDH, tá certo? Enquanto Sul é sinônimo de pobre, IDHs médios e baixos. Desenvolvimento, portanto, para o norte, subdesenvolvimento para o sul. Reforçando a ideia que não há relação com a linha do Equador, o México é um país do hemisfério norte, mas ele é subdesenvolvido e encaixado, portanto, entre os países do sul. A Austrália e a Nova Zelândia estão no hemisfério sul, mas com um nível de desenvolvimento socioeconômico mais elevado e, portanto, se encaixam no norte. Se isso já traduz um primeiro padrão de complexidade nesta classificação, nós temos mais um aspecto aí bastante problemático. O norte e o sul são extremamente heterogêneos. Então vejam, o Brasil está entre os países do sul. Agora, será que as condições econômicas, políticas, domésticas, internacionais do Brasil são iguais às de Angola? São iguais às da Líbia? Não necessariamente. Então o Sul é marcado por enorme heterogeneidade. E ainda mais, há países do Sul que talvez se comportassem melhor como países do Norte. O nosso mapa coloca a China como o país do Sul, um país que é a segunda economia mundial da atualidade, um país que é detentor de empresas, a Huawei, que trabalha na competição com outras gigantes de comunicações na tecnologia 5G, e um dos poucos países do mundo que consegue colocar pessoas na órbita terrestre, viagens espaciais tripuladas, e está colocada no hemisfério sul. Entretanto, os países que eram da Europa Oriental comunistas estão no norte, portanto, de forma inadequada nesta posição. Há vários países que estão no dito norte, que seriam melhor encaixados no sul. Há países que estão no sul, como a China, como o Brasil, que poderiam, a China em especial, ser melhor encaixada no norte. E foi justamente isto que a Unicamp perguntou nesta antiga questãozinha: caracterize os dois blocos de países de acordo com a divisão proposta. Grosso modo, norte desenvolvido, sul subdesenvolvido. B. Qualquer proposta de divisão tem suas deficiências e limitações. O mundo é demasiado complexo para ser simplesmente dividido em termos econômicos entre norte e sul. Escolha um país da Europa ou da Ásia que tenha características diferentes das do bloco em que está colocado e justifique sua resposta. Poderíamos colocar a China do sul, que estaria melhor encaixada no norte. Países que eram antigas repúblicas da União Soviética se tornaram países independentes com o fim deste país, que estão no norte e poderiam melhor ser encaixados no sul. Além dessa questãozinha, mais outra. Essa questão da GV que introduz algo que nós vamos trabalhar agora no desenrolar da apresentação. Em alguns textos, principalmente didáticos, ainda o Brasil é considerado como um país em desenvolvimento. Esse rótulo é contestado, porque o país, vejam que a GV está chamando a expressão em desenvolvimento de rótulo. Está pedindo na questão de múltipla escolha, não para o aluno validar essa expressão, mas para o aluno mostrar porque é um rótulo contestável. A alternativa correta, D de dado, embora seja industrializado, abriga problemas sociais ainda a serem resolvidos, com educação precária, significativos percentuais de analfabetos, falta de moradia e insuficiente saneamento básico. Então nós temos que ter cuidado com esta noção em desenvolvimento. Vamos reforçar isso daqui a pouquinho na aula, porque ela carrega ideologia, ela busca mascarar a realidade. Então vamos aprofundar a caracterização desses blocos norte e sul. A apostila traz então para a gente um mapa e diz que esses países do norte têm IDH elevado, mas nós poderíamos colocar de uma maneira mais precisa que os países do norte têm IDH elevado e muito elevado. Enquanto os países do sul, que a apostila coloca com IDH médio e baixo, há países do sul, como o Brasil, que tem IDH elevado.
e também países com IDH médio e baixo. Além deste detalhamento, mais um, e o índice de Gini. Vamos trabalhar todos esses detalhamentos nos próximos slides a partir de agora. Primeiro, o IDH. Trata-se de uma forma mais rebuscada de entendimento do padrão de desenvolvimento socioeconômico de uma sociedade, que envolve 3 dimensões: a renda, medida através da renda per capita, a saúde, medida através do indicador de expectativa de vida, e a educação, medida através de 2 indicadores: a escolarização de adultos e a expectativa de escolarização das crianças entrando na educação, na vida escolar. Através desses 3 indicadores, há uma medida de melhor qualidade das condições de vida da população comparativamente a apenas o uso da velha renda per capita, como era dado principalmente até os anos 1970 e início dos anos 1980. Então a renda per capita é usada sim, mas ela é relativizada pela expectativa de vida e por esses 2 indicadores que compõem o indicador de educação. Tudo bem? Cada um deles vale 1/3 do IDH, a sua soma dividido por 3 dá um valor de 0 a 1, sendo 0 o mais baixo IDH, 1 o mais alto IDH. E aqui eu coloquei para vocês o escalonamento. Então, de 0 a 0,5455, né, sem chegar ao 0,55, baixo. De 0,55 a 0,7, médio. De 0,7 a 0,8, elevado. Então, nós temos todas essas modalidades de países nesta faixa encontradas no sul, tudo bem? Nós temos no norte países que têm IDH entre 0,7 e 0,8 e acima de 0,8, que é considerado muito elevado. Podemos ver em um escalonamento medido de IDH, vejam vocês, a Noruega por esse escalonamento liderando, um IDH muito alto de 0,953, temos ainda Suíça, Austrália, Irlanda, Alemanha. Depois vem o IDH de alto desenvolvimento humano, né? o elevado, tá certo? Onde nós encontraríamos o Brasil com 0,759 e neste escalonamento, nesta medida, na posição de número 79. Médio IDH, como é o caso das Filipinas, República Sul-Africana, Egito, e daí o IDH mais baixo, como Ilha Salomão, como Papua Nova Guiné, com IDH mais reduzido até o final da classificação, tudo bem? Então, ao invés de 3 categorias, baixo, médio e alto, baixo, médio, alto ou elevado e muito alto ou muito elevado, 4 categorizações, tudo bem? E finalmente o índice de Gini. E o que é o índice de Gini? Índice de Gini é um índice que mede a distribuição de renda, mas cuidado, porque o índice de Gini tem uma idealidade oposta ao IDH. O IDH de pior qualidade é 0, o melhor IDH é 1. Gini mede a distribuição da renda. E se o índice de Gini calculado na sociedade deu 0? Isso significa que a renda tem uma distribuição perfeita. Se o índice de Gini deu 1 na sociedade, significa que alguém tem toda a renda e ninguém mais tem renda. Como nós vamos entender e distribuir os países nessa classificação? Vejam vocês. Aqui nós encontramos um gráfico que mostra de 0 a 100% da renda nacional, de 0 a 100% da população. Agora, medindo empiricamente, fazendo pesquisa de campo da renda das pessoas, como a gente pode distribuir esta renda das pessoas neste gráfico? Deste jeito. 10% da população dotada de 10% da renda. Metade da população tem metade da renda. 100% da população, que bom, tem 100% da renda. Se eu calcular, se eu medir a distribuição da renda na sociedade e, colocando nesse gráfico, der esse segmento de reta, tá, bissetriz deste ângulo, então nós vamos encontrar uma distribuição perfeita de renda. Qual sociedade é assim? Nenhuma. Na verdade, as sociedades são desse jeito. Então, nós temos percentuais maiores de populações pobres que atingem menores rendimentos totais. Então, na realidade, o gráfico tem uma barriguinha vermelha que mostra uma concentração de renda, havendo então uma área X limitada pela linha real de concentração de renda frente à linha ideal de distribuição de renda perfeita. Agora a gente consegue calcular o índice de Gini. O índice de Gini é a área X dividida pela área do triângulo ABC.
Cadê o triângulo ABC? Está aqui, olha só. Então, o que acontece se eu puxar essa barriguinha do gráfico de concentração de renda cada vez mais próximo para cá? Então, a área X é igual à área do triângulo ABC. Então, a divisão vai dar 1. Significa que alguém tem toda a renda e ninguém mais tem renda. Se eu for diminuindo esta área vermelhinha, a área X, ela vai se aproximando cada vez mais da linhazinha de distribuição perfeita. Vamos imaginar que ela coincida e, portanto, a área X dá 0. Então, nessa divisão de índice de Gini, nós vamos ter 0, que vai ser a distribuição perfeita de renda. A linhazinha vermelha coincide com a linha de distribuição perfeita de renda. Nenhum país tem 0 de índice de Gini. Nenhum país tem 1 de índice de Gini. Mas através desse dispositivo de medição, nós podemos fazer duas coisas. A medição entre diferentes países, quem tem melhor, quem tem pior distribuição de renda. E a segunda coisa, a medição temporal de um mesmo país, averiguando então se este país tem políticas públicas que estão melhorando ou não a distribuição da renda. O Brasil, infelizmente, já se posicionou como pior país do mundo em distribuição de renda no índice de Gini, e hoje ele se encontra entre os 10, 20 piores países do mundo nessa distribuição. Ao longo do tempo, nos últimos anos, vejam, desde 2012, o índice de Gini estava caindo e, portanto, melhorando a distribuição da renda no Brasil de 0,608 para 0,598. É uma queda pequena, mas lembrem-se, né? O índice varia de 0 a 1, então esta queda não deixou de ser bastante significativa no que diz respeito ao acesso à renda no país. Mas a partir de 2013, vejam, o gráfico já superou seus momentos anteriores mais elevados e chegamos a 0,627 até o primeiro trimestre do ano passado, até 2019. E a crise Covid-19, que abria margem para uma melhor distribuição de renda, não está evidenciando isto, porque abriria margem. Cenários de crises, cenários de conflitos de envergadura, historicamente, mostram uma tendência logo posterior de redução das desigualdades de renda. É o que aconteceu, por exemplo, depois da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais. É o que aconteceu depois da Grande Depressão Americana nos anos 1930. Havia quem dissesse, e portanto adequadamente, que a crise Covid-19 poderia reduzir a concentração de renda, mas até agora nós não estamos averiguando isto. O IDH tem uma vantagem, ele é bem melhor do que, por exemplo, a renda per capita para medir as condições de vida da população, mas ele ainda envolve apenas 3 dimensões: a renda per capita em renda, a expectativa de vida apenas na saúde e 2 indicadores de educação. Nós podemos, entretanto, ter formas mais rebuscadas, mais precisas de medição da pobreza que precisa ser atacada pelas políticas públicas. Trata-se, por exemplo, do IPH, o Índice de Pobreza Humana, e o IPM, Índice de Pobreza Multidimensional. Por que multidimensional? Porque ele reforça a ideia de que a pobreza não é apenas dinheiro, a pobreza não é apenas renda, mas a maneira através da qual a pessoa, a família se relaciona com a sociedade, se relaciona com insumos, recursos que são essenciais para uma vida digna, traduz mais ou menos esta condição de pobreza. Temos, portanto, o IPH e o IPM como indicadores muito mais precisos para esta medição de pobreza. Então, por que ainda se utilizar do IDH? Gente, o IDH tem o mérito, né, e o demérito da simplicidade. Tá? Então, ele tem o demérito, como eu acabei de falar, ele não faz uma fotografia tão precisa das condições de vida na sociedade como o IPH e o IPM. Mas quantos países no mundo conseguiriam fornecer para a Organização das Nações Unidas esses dados tão complexos de IPH, de IPM? Poucos países, em especial os países que têm maior desenvolvimento socioeconômico. Aqueles países sobre os quais seria necessário uma apreciação mais delicada das políticas públicas não conseguiriam fazer essas medições. Então o IDH tem o demérito da simplicidade. Realmente, há outras formas de medição que são mais rebuscadas, mas ele tem o mérito
também da simplicidade, porque a quantidade de países no mundo que consegue fazer a medição do IDH é significativa para que isso possa ser tratado pelas organizações multilaterais. Tudo bem? Explicando a desigualdade. Então, se há um norte desenvolvido e um sul subdesenvolvido, e nós aprofundamos isto em IDH, índice de Gini, índice de pobreza humana, IPH, índice de pobreza multidimensional, IPM, vamos agora explicar por que há esta desigualdade. Acompanhando Celso Furtado, ele nos diria o seguinte: Celso Furtado, subdesenvolvimento é um processo histórico autônomo, uma outra forma de capitalismo produzido dentro das regras de expansão do próprio sistema, onde as diferenças estruturais são naturais ao papel que se delegou a cada ponta, centro e periferia. O subdesenvolvimento é coetâneo ao desenvolvimento industrial, constituindo realidades paralelas, embora um seja filho dileto, o centro desenvolvido, enquanto o outro é o bastardo, a periferia subdesenvolvida. E, portanto, há sucessivas divisões internacionais do trabalho, desde o século XV e XVI e até agora no início do século XXI, que vem então reforçando esta assimetria, esta diferença entre o centro desenvolvido e a periferia subdesenvolvida. Então, o subdesenvolvimento da periferia é produzido e explicado nessas divisões internacionais do trabalho na sua relação com a área central. Como a gente poderia aprofundar isto? Entre o centro e a periferia, fluxos comerciais. Grosso modo, o centro vende à periferia produtos industrializados de maior valor agregado, e a periferia, o mundo subdesenvolvido, vende os produtos primários, produtos agrícolas, minerais, combustíveis, de menor valor agregado. Isso acaba se desdobrando em uma diferença nos fluxos financeiros. Para que a periferia possa produzir massivamente os produtos agrícolas, minerais, combustíveis, ela demanda investimentos das áreas centrais. Então são recursos financeiros que saem do centro e vão na direção da periferia. Mas, cuidado, boa parte desses investimentos podem ser traduzíveis em empréstimos externos, que precisam ser pagos de volta para o centro. Além disto, há uma tendência de deterioração dos termos de troca, isto é, o produto industrializado de maior valor agregado tende a ficar mais caro no mercado internacional. O produto primário de menor valor agregado tende a ficar mais barato, deteriorando esses termos de troca. Mesmo quando o país subdesenvolvido é industrializado, como é o caso do Brasil, frequentemente ele tem que pagar royalties, ele tem que pagar direitos de patente para produção aqui no país subdesenvolvido. Isto quando não é a própria multinacional sediada no país desenvolvido que se instala aqui na periferia e, portanto, ela tem lucro na periferia e ela remete esses lucros periodicamente para sua matriz no centro, engordando o fluxo que sai da periferia, o fluxo financeiro que sai da periferia em direção ao centro. Então a periferia é subdesenvolvida? Sim. E por que ela é subdesenvolvida? Na relação com os países desenvolvidos. Tudo bem? Mas a periferia não se dá conta disto? Por que a periferia não muda este quadro? A periferia não se dá conta, porque a pressão político-ideológica com vistas a que ela não perceba, que as populações não percebam massivamente isto. E se alguma periferia perceber? Não tem problema, segundo a visão do centro, porque o centro tem poder também militar para coagir as periferias, mantendo uma desigualdade entre países ricos e países pobres. Se nós entendemos o slide anterior, nós entendemos que não há subdesenvolvimento endógeno. O subdesenvolvimento não é causado pela própria região, Então não há causas naturais ou antropológicas do subdesenvolvimento. Por que um país africano é considerado subdesenvolvido? Seria porque o clima é adverso? Seria porque a topografia é adversa? Não são características naturais. Haveria alguma característica intrínseca à população, racial,
de subdesenvolvimento? Se a antropologia validava isso no século XIX, hoje não mais. E nós vimos então no slide anterior, não são quaisquer características intrínsecas do país africano que geram este subdesenvolvimento, mas a relação deste país africano com os demais países do mundo, em especial os países do norte. Agora, voltando para aquilo que a gente viu na questão da GV, da Getúlio Vargas, a ideia de etapismo. Porque a própria palavra subdesenvolvimento e desenvolvimento remete à sequência, a etapas de desenvolvimento. Lá está o país subdesenvolvido. Vamos imaginar, ele tem bases agrícolas, minerais do ponto de vista econômico, ele tem condições muito precárias de vida à sua população, traduzíveis, por exemplo, em IDH reduzido. Agora, vamos pensar o Brasil. O Brasil é um país que ainda tem graves problemas socioeconômicos, mas o Brasil tendeu à industrialização, como dizia aquela alternativa D da Fundação Getúlio Vargas. Então dá uma impressão de que o Brasil está se tornando desenvolvido, como eventualmente ele pode vir a estar. E daí nós poderíamos ter eventualmente um mundo no qual a gente tem a transição dos países subdesenvolvidos para o desenvolvimento. Segundo o nosso slide anterior, isso é possível? Não, não é possível. Não dá para transitar para o desenvolvimento. Só há desenvolvimento porque há subdesenvolvimento. Me permitam uma analogia. Vivemos em uma sociedade capitalista que se apropria privadamente dos meios de produção. A burguesia não é definida pela sua renda, pela sua posição funcional, e que ela é definida, proprietária dos meios de produção, mas normalmente tem uma renda mais elevada do que o proletariado. Sim, está certo. Agora, dá para pensar numa sociedade capitalista na qual proletariado e burguesia tenham a mesma renda? Uma sociedade capitalista na qual não existam mais proletários, só existam burgueses? Não. Aí é uma outra sociedade que não é capitalista. Da mesma forma, no mundo, e como nós o reconhecemos no slide anterior, se há aquela estrutura de funcionamento do mundo, há então um mundo dito desenvolvido, que demanda, que explora o mundo subdesenvolvido. Tudo bem? A gente pode aprofundar isso ainda mais pensando nas causas do subdesenvolvimento na questão política. Então, se as causas não são naturais, antropológicas, se não há etapas para o desenvolvimento, então o que poderia explicar isto? Uma explicação. Sociedades de pequenos agricultores e sociedades latifundiárias escravistas. Quem poderia ser uma sociedade de pequenos agricultores? Vamos imaginar os ocupantes da Nova Inglaterra no processo de migração e formação da sociedade americana. Latifúndios escravistas. Vamos pensar a América Latina, vamos pensar então as plantations latino-americanas, tudo bem? E por favor, cuidado com aquela noção de povoação de desenvolvimento, de exploração, de ocupação e de exploração. Então parece que as populações anglo-saxãs foram para formar os Estados Unidos, não é? Não. Mas há um desdobramento que é diferente entre a ocupação americana e a ocupação na América Latina, por exemplo, aqui no Brasil, a partir disto, pequenos agricultores e latifúndio escravista, e não da intenção do ocupante, por favor. Essa diferença se dá efetivamente no que diz respeito aos recursos políticos. O que são recursos políticos? Recursos para interferência no processo político, interferência nas relações de poder. São recursos políticos que nós já vimos na aula de meio ambiente: educação, renda, informação, acesso a meios violentos. Se esses agricultores são pequenos, eles são mais ou menos, no que diz respeito aos recursos políticos, equivalentes uns aos outros. No latifúndio escravista, no engenho de cana, o senhor de engenho detém todo o poder, e o resto dos escravos, trabalhadores, não tem poder. Os recursos políticos aqui ficam muito concentrados. Toda a sociedade contribui para a produção de riqueza. Agora, com a distribuição de recursos políticos, o que acontece? Melhor distribuição do poder, e a riqueza produzida é igualmente melhor distribuída. Todos contribuem com a produção da riqueza aqui, mas o poder está concentrado. Consequentemente, nós temos o contrário: concentração de poder, concentração de riqueza.
E quais seriam algumas características do subdesenvolvimento que nós vimos? Índice de Gini elevado, alta concentração de renda, manutenção de largas parcelas da população em condições de pobreza. Agora, por que isso acontece? Porque o clima é adverso? Por que isso acontece? Porque a topografia é irregular? Porque haveria alguma característica genética, que inviabilizaria o desenvolvimento da população? Claro que não. Por exemplo, através desse dispositivo histórico-político, nós entendemos muito mais facilmente, e ainda mais, com a formação de elites política e ideologicamente exógenas. As elites políticas, por exemplo, latifundiárias escravistas dessas regiões e até a atualidade, não funcionam, não trabalham para a própria região, trabalham segundo as necessidades estrangeiras. Vamos ver como é que isto funciona. A questão política e elites exógenas, um exemplo. Brasil. O Brasil é analisado por alguns sociólogos ainda hoje como patrimonialista, estatista, pautado pelo homem cordial, que não é elegante, é o homem que perde o legal frente ao pessoal. Então, patrimonialista, com um Estado forte, inchado, com um Estado grande, com um Estado dotado de empresas estatais, interventor em serviços sociais, estatismo. Agora, como este patrimônio é utilizado? Segundo a lei, a regra, a norma? Não. Que tal o apadrinhamento? O que vale não é a norma, o que vale é o conhecimento de tal ou qual pessoa que faz com que você se insira melhor na sociedade. O padrinho, outra expressão vulgar, a indicação, quem indica e assim por diante. Resultado, nós temos no Brasil aquela expressão, você sabe com quem está falando? Analisada exaustivamente dentro de uma lógica de assimetria. Então, há aquele que é dotado de renda e poder, e aquele que não é dotado de renda e poder. Então, o que esse diz ao outro? Você sabe com quem está falando? É um alerta bondoso, porque o outro é tremendamente pobre e desprovido de poder, está num risco muito grande conversando com uma pessoa tão poderosa. Então, não vale a relação objetiva, não vale a relação legal instituída. O que vale é a condição de nascimento, de riqueza e poder da pessoa. Mas nos isso se desdobra em escândalos de corrupção, como a Petrobras, como o escândalo do mensalão. Mas nos Estados Unidos, ao contrário, a gente tem uma sociedade formada numa perspectiva racionalista, meritocrática, racional, institucional, segundo a lógica de mercado. Então veja, aqui é estatista. Aqui não, aqui vale a concorrência de mercado. Aqui vale o homem cordial, a perda do legal frente às relações pessoais. Aqui não, racionalismo meritocrático, instituições que regulam a sociedade. E o que nós temos como desdobramento? Olha só a oposição. Quem você pensa que é? Então, em uma discussão e dada a assimetria entre os interlocutores, o que um interlocutor diz ao outro? Quem você pensa que é? Você não é nada além do que eu mesmo sou em uma condição isonômica entre as pessoas. Se vocês entenderam isto, vocês entenderão uma forma de diferenciar a formação da sociedade americana e da sociedade brasileira. Essa forma é recorrente na sociologia ao longo do século XX, inclusive na sociologia brasileira. E esta forma, quem sabe, ajuda a explicar como o Brasil é tão ruim e dotado, por exemplo, desses escândalos de corrupção, por causa, talvez, dessas características. Essas características não ocorrem na sociedade americana. Então, estes escândalos de corrupção ocorrem lá? É claro que sim. Nós temos o Facebook Cambridge Analytica, nós temos o escândalo da empresa de energia, por sinal, como a Petrobras, da Enron, envolvendo o eventual vice-presidente americano Dick Cheney. Então nós temos também inúmeros escândalos lá nos Estados Unidos. Segundo o sociólogo americano Merton, na verdade a corrupção não é por causa disto. Seria por uma inadequação entre as regras, que pode ser desse jeito, racional e institucional, e a minha demanda de riqueza, a minha demanda de status social, que leva à perversão das regras em favor das minhas necessidades pessoais e individuais. E, portanto, isso aconteceria da mesma forma no Brasil e nos Estados Unidos.
Entretanto, quando eu analiso deste jeito, em oposição a este, eu estou analisando como o Brasil é errado e como os Estados Unidos seriam certos. Quando a elite faz esta forma de análise, a elite está então se colocando em uma condição de subserviência, em uma condição de inferioridade frente ao outro país, a outra sociedade, a americana. E daí a ideia de elite exógena, porque desconhece ou fantasia a sua própria realidade, fantasia e mitifica a realidade do outro, e isto ajuda, portanto, a cristalizar uma condição de negatividade para o país subdesenvolvido, cristalizar o próprio subdesenvolvimento. Para nós finalizarmos, objetivos do milênio da ONU. A ONU estabeleceu no ano 2000 objetivos do milênio, 8 objetivos que envolviam uma série de indicadores sociais que deveriam ser averiguados empiricamente nos países para ver se as políticas públicas desses diferentes países, dos órgãos correlatos, Banco Mundial, Organização Mundial da Saúde, Unicef, estavam sendo bem-sucedidas para a superação dessas condições de miséria e de pobreza na sociedade. Em 2015, os objetivos foram ampliados, envolvendo principalmente desenvolvimento sustentável frente aos objetivos anteriores. É uma iniciativa muito bem-vinda da ONU. Eu não faria nenhuma crítica do ponto de vista formal a esta iniciativa, mas essas políticas precisam ser reforçadas para que elas ganhem de fato efetividade. Nós podemos perceber isso, por exemplo, na volta da fome. Vejam que a fome estava numa curva descendente em escala mundial desde 2006 até 2014 e depois ela voltou a subir em escala mundial, tá certo? Brasil, pobreza, extrema pobreza, estava em uma curva descendente ao longo dos anos 2000 e depois entrou novamente em uma curva ascendente. Então os objetivos do milênio são sim bastante bem-vindos, mas são políticas que precisam ser reforçadas em escala mundial e nos diferentes países para que elas tenham de fato efetividade. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se houver algum problema, se houver ainda algum problema, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, entre em contato comigo pelas redes sociais. Abraço para todos e boa sorte.